você. Apenas quando eu estei em movimento e muita gente ela foi achando. E foi chegando, me gozando, foi entrando, vi uma mulher chorando e perguntei cadê o som. Ela me disse, aqui não é uma festa, moço, é um adeus ao meu finado marido. Eu entendi que ela tinha falado que era seresta e fui entrando no salão gritando assim, ó. Levanta esse deitado, empurrei ele pro canto. Eu que bebi a noite inteira, eu enxuguei a noite inteira e ele fica cantando. Manhã.